Querido Senhor, obrigada porque nós podemos nos encontrar como uma sala de aula e estudar da forma como o Senhor tem nos guiado na história passada e como isso nos ensina do nosso presente e do nosso futuro. Aquilo que isso nos ensina de Ti, do Teu caráter, do Teu amor, aquilo que o Senhor ama e também o que o Senhor odeia. Nós precisamos entender ambos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos por tudo que o Adventismo ora, mas que o Senhor só consegue dar através de metodologia, através daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por essas horas de sábado, que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Então, nós fomos de 1888, olhando para o interno de 1888 e querendo saber o que era realmente viver em 1888, através da história da conferência em Minneapolis, mas também antes dessa história, levando até esse ponto, e o que era o Adventismo depois desse ponto na história, e por que havia tanta bagunça. Então, nós estávamos olhando para 1888 e vimos como a história é complexa, tal como foi no passado, tal como é no presente. E para que a gente consiga desvendar essa história e entendê-la, nós precisamos entender como ler literalmente. Então, nós introduzimos esse conceito de entender como é que a gente pesquisa o conceito e como a gente peneira todas as fontes. Falamos das fontes que a gente peneira, que estão do lado esquerdo do espectro político, onde nós nos encontramos como movimento. Porque se nós estamos no lado esquerdo do espectro político e nós acreditamos mais no ponto de vista da esquerda, então essas são as fontes que a gente maiormente vai aceitar nas nossas pesquisas. Mas até com essas a gente precisa peneirar. A gente começou por se questionar como a gente peneira essas fontes. Nós demos um passo para trás e questionamos, ok, por que nós estamos aqui? Vamos voltar um pouquinho atrás para 2018, porque de 1989 a 2018 nós fomos um movimento de direita. E o que nos levou da extrema direita para a extrema esquerda? Por que nós decidimos, primeiramente, que a maioria dessas fontes eram de pouco valor para nós, profeticamente, como movimento do tempo do fim? E por que nós aceitamos a visão do mundo dessas fontes aqui? Claro que peneiradas de forma cuidadosa. Então fomos para 2018, onde nós fizemos essa mudança de um ponto para o outro nesse espectro político. Nós dissemos que predominantemente nós tínhamos 4 assuntos ou temas que nos levaram da direita para a esquerda, que foi o que foi ensinado em setembro e outubro de 2018. Setembro e outubro que nos causou a fazer essa grande mudança ideológica. Primeiro foi entendendo a história, conectando isso com a maioria moral, republicanismo. Algumas pessoas também fizeram comentários que a semana passada se expandiram, depois entendendo a história de Pirro, representando o Rei do Sul, e o que está embutido em Daniel 8, versos 8, particularmente a Batalha de Ipsos, que são as eleições de 2016, e que nós temos uma explicação profética para esse ponto de virada nas eleições da América, da Terra Gloriosa, sendo um assunto profético e que a gente deveria ter uma explicação profética para esse evento no país para onde a profecia estava voltada. Então, tínhamos isso com Ipsos. Semana passada, nós incluímos o terceiro e quarto ponto, entendendo 1900
96, entendendo a formalização da mensagem internamente, mas também olhamos externamente e começamos a ver, certo, temos o trabalho do ancião Jeff Pippinger, formalizado internamente em 1996, mas quando nós olhamos para o externo, nós também temos uma formalização tanto na direita como na esquerda. Na direita, sendo formalizado uma fonte política, onde nós atamos a Fox, e na esquerda, sendo a CNN, sendo formalizada. Esses são, claro, títulos de muito mais daquilo que aconteceu em 1996. Depois, o quarto ponto, nós começamos por discutir a linha dos net news. Realmente, o que esse ponto é dizer como é que Deus está preparando não só esse movimento, não só o adventismo, mas Deus está preparando o mundo inteiro para a lei dominical. Eles já estão tomando decisões que vão afetar a forma como eles veem a lei dominical, esse evento. Então, quando nós olhamos para 2018 e nós dizemos 2018 nós fomos da direita para a esquerda por causa da mensagem de duas fontes de informação. O que duas fontes de informação na verdade querem dizer? Eu não ensinei um assunto que se intitula duas fontes de informação. O que foram partes-chave de todas as mensagens que estão em volta da mensagem do clamor da meia-noite, que nos levaram ou nos trouxeram de direções diferentes, definitivamente direções diferentes, mas que todas concordavam uma com a outra. A profecia sempre concorda com profecia. E esses elementos diferentes, das partes diferentes da mensagem, quer seja entendendo o Rei do Sul, ou entendendo a história de 1989, 1996, entendendo 2016, entendendo o que está acontecendo com o mundo, o que tem que estar acontecendo com o mundo, entendendo tudo isso, nos trouxe de todas essas direções diferentes de uma só vez para um ponto central, para um ponto central, uma conclusão central. E foi que esse movimento, para ser uma história de sucesso, precisava mudar sua ideologia política. Então as pessoas ou iriam seguir isso e mudar suas ideologias políticas, ou sair do movimento, voltar para o adventismo e rejeitar tudo que Deus tem nos ensinado desde 1989. Então, eu espero que vocês consigam ver que todos esses pontos diferentes, eles estão combinados, eles são mesclados no que a gente pode resumir como duas fontes de informação. Faz sentido? Nós temos todos esses pontos diferentes vindo de uma só vez, e o que nós fazemos em 2019, porque as pessoas não querem mudar as suas ideologias políticas, é falar disso vez após vez. É por isso que esses pontos são apresentados simplesmente em 2018, eles explodem em 2019. Agora não só entendemos a maioria moral, uma história de 10 anos, agora nós conseguimos traçar esse lado político no protestantismo desde o primeiro despertamento a 1978 até os dias de hoje. Então, de 10 anos, isso se torna uns quase 240 anos. A nossa mensagem se tornou cada vez mais sólida como uma rocha para tentar estabilizar as pessoas, porque não importa o quão clara a verdade é, mudar a nossa ideologia política, ela é dolorosa, e as pessoas nem sempre estão dispostas a ser guiadas pela metodologia, pela lógica e pela profecia. Pelo menos não quando isso começa a trazer um conflito com uma cultura que está muito enraizada. Então, isso seria basicamente um resumo do que nós fizemos a semana passada. Isso aqui, tudo junto, é igual a duas fontes.
um nome talvez simples para tentar explicar o que essas mensagens estavam ensinando para esse movimento. Esse foi o trabalho que nós fizemos no quadro depois para explicar o porquê que esse quarto ponto, esse quarto tema, formou duas fontes de informação centrado em como Deus tem que preparar o mundo para a lei dominical. Ele tem que preparar não só o adventismo e as pessoas dentro do adventismo, mas preparar todo mundo para esse evento da lei dominical. E nós fomos aqui para ilustrar por que esse é o caso. Eu vou apagar isso. Onde nós ficamos depois disso, onde nós paramos depois, até aqui tudo bem, foi até aqui que nós chegamos, mas depois o último ponto com que nós terminamos, nós dissemos, qual é o ponto? O que realmente significa estar na extrema direita ou o que significa estar na extrema esquerda? Porque se nós sabemos o que a direita defende ou o que a esquerda defende, então essa mudança ideológica, ela realmente não tem significado. Não sabemos o que significa isso para nós como indivíduos, nem como movimento profético. Então eu perguntei às pessoas, me deem em poucas palavras uma explicação do que a direita defende e o que a esquerda defende. Quais são as suas características? Nós começamos por fazer isso, mas depois ficamos sem tempo. O que eu gostaria de fazer é que eu tenho uma lista de pessoas com quem eu comuniquei que estão participando. E se vocês ainda não fizeram isso, sintam-se livres de levantar a mão e falar. Mas eu não vou fazer perguntas para que eu não coloque vocês numa posição complicada se vocês decidiram não participar. Mas aqueles que escolheram participar, eu quero questionar. Eu tenho 9 pessoas. Eu vou um por um. E eu quero nada mais que 2 palavras. Uma palavra para dizer o que defende a esquerda e uma palavra para descrever o que a direita defende. Então, tentem ir logo para a característica da direita e a característica da esquerda. E eu acho que uma palavra consegue resumir os dois. Eu não acho que isso é uma simplificação. E eu espero que a gente consiga ilustrar isso. A Molly levantou a mão, então eu vou deixá-lo falar para que todos tenham tempo de pensar e vou apagar o quadro também para que todos tenham um pouquinho de tempo. Molly, você tem alguma pergunta? Não, eu só levantei a mão para poder participar. Ok, então agora significa que eu tenho 10 pessoas. Esse é um número bom. Nunca está completo sem você, Molly. Você quer que eu diga algo então sobre a esquerda e sobre a direita? Eu vou esperar só um minutinho para que eu possa apagar o quadro e depois eu vou começar a chamar as pessoas, porque eu quero escrever à medida que vocês responderem. Josephine, você tem algum pensamento ou pergunta? Não me responda ainda sobre a direita ou a esquerda com uma palavra, mas eu gostaria de saber se você tem algum pensamento ou alguma pergunta. Não, porque eu estou participando, então eu estou levantando a mão. Eu sempre participo. Você é uma das 10 pessoas que eu tenho na minha lista. Eu não queria apagar isso antes da gente começar, porque ajuda a gente a ver e voltar atrás. Porque uma semana é muito tempo em 2022.
É bastante tempo até para uma invasão. E eu vou desenhar uma linha política. E talvez se torne mais difícil para aqueles que entrarem depois. Mas se você vir uma palavra e você quiser repetir, tudo bem. Mas eu vou desenhar aqui à esquerda. E à direita. E depois podemos então ir colocar as respostas. Então, Molly, uma palavra para a direita. Maioria moral. Tudo bem se eu colocar moralidade? Porque essa, na verdade, é característica. Nós estamos tentando ver a característica que está por trás. E eu acho que eles colocaram isso no seu próprio título por uma razão, mas eu acho que tem tudo a ver com moralidade. Uma palavra agora para a esquerda. Progressivo. Progressão. Josephine. Você quer que eu use as da semana passada ou diga palavras novas? Você pode repetir se você quiser, mas tem que ser uma palavra. Então, se eu disser republicanismo para a direita. Republicanismo. E para a esquerda? Democratas. John. John, você quer dar uma palavra? Socialismo para a esquerda. E conservadorismo para a direita. Essa é uma boa palavra. Obrigada. Marie? I'll put reactionary for the right. Eu vou colocar para a direita reacionário e para a esquerda eu vou dizer igualdade. Igualdade. Obrigada. Greg. Eu vou falar para a direita adverso. Tal como o Antígono. Manter a resposta tal como foi dita. Quando você fala de adverso, seria
basicamente conservadorismo. E se você quiser trazer igualdade, eles vão dizer que eles não querem isso. Quando você traz as coisas da esquerda, eles são adversos a isso. Eles não são progressistas. Estão no adverso ao socialismo. Nós conseguimos ver isso na Corte Suprema. A forma literal que eles leem tudo. Então você quer dizer adversa mudança. E na esquerda você coloca disposto a mudar. Então você coloca disposto. Sim, disposto a tentar coisas novas. Ray? Eu estava pensando. Você acha que isso são as características dos quando você diz petróleo e eu acho que seria mais conservadorismo e progressão. Oil and renewables. Kind of what ties into what Greg said about willing to. E eu vou colocar da esquerda então energias renováveis, que talvez está atado com o que o Greg diz, que eles não está, a direita não está disposta a fazer essa mudança ou aceitar coisas novas. Outra palavra que eu pensei foi capitalismo para a direita. Tudo bem se eu tirar petróleo e colocar capitalismo, que basicamente estaria relacionado. Talvez agora eu coloque uma carinha triste com o capitalismo. Lynn. Eu estava pensando nacionalismo e globalismo. Então, globalismo na esquerda e nacionalismo na direita. Eu acho que isso encaixa. Catherine? Can we do workers on the left and employers on the right? Eu iria colocar, talvez, trabalhadores na esquerda. E talvez na direita eu iria colocar negócios. Nós vemos isso com os impostos, certo? Rachel. I assumed you were participating. If not, that's okay. That's okay. I was thinking what Lynn was thinking, but just to put it differently, really simple was left. Eu vou colocar para a esquerda comunidade. I can't remember. I think I said thinking to something like self. Self. How would we go if we put individual with that? E na direita, talvez eu colocaria individual. That would be it. Yeah, that's better. Yeah, community being as a global. Então, a comunidade sendo algo global e o indivíduo sendo algo. So you're tying it into. Então você está atando isso a um nacionalismo. Sim.
seria basicamente o globalismo e o nacionalismo, que era o que eu tinha em mente. Só queria usar algumas palavras diferentes. I think that brings us to Eu acho que isso nos leva para um bom ponto. Brody? Talvez para a direita poderíamos dizer liberdade. Que isso vai contrabalançar a igualdade da esquerda. Então você diz liberdade e igualdade como um contraste. James, você levantou a mão? Sorry, I was thinking of patriarchy for the left, contrary to equality. Since it's man over woman. Eu estou pensando em patriarcado aqui na direita, que vai bem contra a igualdade. I was thinking equality. Eu iria na esquerda pensar em igualdade. Yeah. I don't know how to. Yeah. I don't know how to. I don't know another. Na verdade, eu não sei outra palavra para colocar com essa. For the left. Na esquerda. Você não precisa criar uma palavra nova se você acha que uma dessas aqui encaixa bem. Não tem problema. Você se centrou na igualdade, que eu iria concordar. Feminismo na esquerda? Perdão, quem falou? Patriarcado e como oposição eu teria feminismo na esquerda. E você já tem uma palavra que está aqui na direita, patriarcado. Tudo bem. Josephine. Eu vou acrescentar outra palavra, pode não ser a correta. Eu vou colocar ideológico na direita. E não ideológico na esquerda. O que você quer dizer com não ideológico? Se você puder explicar um pouco a forma como você conceitualiza isso. Eu não acho que a esquerda talvez tenha uns princípios formados que a direita talvez tenha até a presente data. Talvez a esquerda não tenha tanto isso. Existem várias coisas certas, mas eles não são como a direita no sentido de eles querem o seu modelo, a sua forma de pensar para todas as outras pessoas. Mas na esquerda as pessoas são mais fáceis, aceitam melhores, aceitam a progressão. Então, porque eles são conservadores, eles têm que ter uma ideologia a conservar. Se esses não estão tentando conservar nada, você não acha que eles têm uma ideologia que eles seguram?
Porque eu acho de alguma forma ambos têm uma ideologia, ambos defendem alguma coisa. Eu vejo o seu ponto, porque se eu estou te entendendo corretamente, o que você está querendo dizer você diz que esses não são ideológicos porque eles estão mudando através da história, enquanto esses são tentando conservar, tentando manter aquilo que você colocou em palavras como ideologia. Sim, é exatamente isso que eu estou tentando explicar. Estou com um probleminha aqui de fazer um download e eu quero procurar algo aqui. Sandy. Eu estava pensando para a esquerda inclusivo e para a direita exclusivo. Porque na esquerda eles são inclusivos de todas as ideias, mas a direita não. Na direita você tem que encaixar no padrão ou numa certa categoria. E se você não fizer isso, então eles te colocam de lado. Eu acho que existe bastante verdade nas palavras que foram dadas. Eu não disse essa semana, mas eu disse a semana passada. Mas eu acho que seria bom para, em algum momento dessa discussão, se a gente pudesse abordar de uma forma sem ideias pré-concebidas. Ter ideias pré-concebidas são naturais, são boas, a gente precisa ter uma opinião. A gente precisa se posicionar de alguma forma e às vezes é um pouco impossível não olhar dessa forma. Mas eu acho que essa carinha triste, ela resume bastante que a gente está olhando para esse lado e vê tudo que está errado. Estamos falando com uma mente de um movimento de 2022 e não uma mente de 2018. E é bom, porque estamos em 2022. Mas se tivéssemos que olhar para os dois lados e ver como a extrema-direita se vê e definir a extrema-esquerda e como eles se veem, se enxergam, eu acho que nós iríamos começar a ver um pouco disso como algo mais complicado. Se nós falamos da direita e dizemos que eles são patriarcais, talvez a Taylor Greene, eu iria discordar disso. Ela acha que muitas mulheres, será que ela discorda? Mas eu acho que muitas iriam discordar com ele. O republicanismo, o Partido Republicano e o Partido Democrata, eles estão mais cimentados nas últimas décadas, tanto na direita como na esquerda. Mas originalmente não era assim, não fluía dessa forma. O Brandon escreveu aqui um pensamento. Ele não consegue falar no momento, mas eu quero colocar o pensamento dele aqui porque eu acho que seria bom para reconhecer. Um grande governo seria ao contrário. Se você é da esquerda, se você é da extrema esquerda, você acredita num governo maior e federal. Isso é o que você espera de um governo federal, que seja grande. Mas se você é da extrema direita, você vai acreditar em algo menor. Num governo federal menor. Por quê?
Por que que esse lado acredita num governo menor e esse lado da esquerda num governo maior? Porque esse conceito, o fato de que esse lado acredita em algo pequeno e esse maior, explica para nós ou demonstra o que são as suas características. Greg. Um grande governo é mais inclusivo. Pode ter mais membros da comunidade. Do lado da direita, isso se torna algo mais limitado. Eles vão com uma ideologia mais conservadora. Você cortou um pouquinho, mas eu vou tentar repetir o que eu acho que você estava dizendo. Um governo federal maior da extrema esquerda, porque eles estão tentando ser mais inclusivos. Trazem mais pessoas que representam a população. E se você tivesse 5 pessoas, e são todos homens brancos, e desse lado tem 3 pessoas, é menor, mas tem um homem branco, uma mulher preta e um homem trans. É menor, mas é mais inclusivo do que isso. Perdão, não consigo te ouvir bem. Tá cortando. Você acha que tem uma representação de comunidade maior na esquerda? Isso está certo, mas se você apenas deixar todos os membros entrar, eu acho que existe parte da resposta da sua resposta, mas não é bem o ponto. Raymond. Eu ia dizer que a direita tem mais tendência às empresas e essas regularidades, e por isso eu acho que eles gostam de governos menores, para que o governo não interfira nas suas atividades, e eles abordam de forma mais econômica. Me dê apenas uma palavra para dizer que eles não gostam do governo interferindo nas atividades das pessoas. O que você chamaria isso? Liberdade? Liberdade é a característica da extrema esquerda, da direita, perdão. E eu vou sugerir que se você corta aquilo com que eles não concordam, cortem o que é impactado pela sua ideologia. Se você realmente for para a raiz da direita, essa é a característica, a liberdade. Perdão por te interromper, pode terminar o seu pensamento. Não tem problema. Eu só ia dizer que eu estava pensando nessa mentalidade econômica que eles têm, porque eles lidam tanto com empresas e tendem a fazer o que as corporações fazem. Enfim, eu acho que nós, na verdade, acabamos respondendo a pergunta. Então, o que você está dizendo é que esse pequeno governo federal é pequeno porque funcionalmente tem menos coisas com que se envolver, faz menos coisas. Sim, vamos dizer dessa forma. E por que então a esquerda é maior? Estão tentando proteger as pessoas de um capitalismo injusto. Proteger as minorias
das pessoas que tentam forçar a sua forma de vida nos outros. Parece que você está descrevendo, na verdade, o que seria a liberdade. Então, na verdade, você chegou ao ponto. Eles estão protegendo essas minorias. Eles protegem as pessoas. E isso é um trabalho. Você tem palavra para isso? Uma só palavra para isso? Eu iria pensar em restrição. Mas o que eles estão restringindo? A opressão? Estão restringindo a opressão. Mas o que você acha que é a característica da esquerda? Eu acho que em algum ponto alguém vai me escrever e dizer que eu estou usando essa palavra características de forma errada. Eu continuo pensando liberdade na direita, mas na esquerda seria uma liberdade disso. Mas liberdade do quê? Se libertar do quê? Estou tentando pensar e realmente não faz muito sentido. Porque quando eu tento articular isso, realmente parece que eu estou descrevendo a direita. Então vamos apagar isso. Nós daqui a pouco podemos voltar para isso. Marie. Eu iria sugerir socialismo. Socialismo seria o oposto de capitalismo. E eu, na verdade, estou querendo ir para a raiz. É verdade, existe um oposto aqui. Existe uma perspectiva capitalista e uma perspectiva também socialista. Mas você tem pessoas aqui, como o John Manchin, que é capitalista. Kyrsten Sinema também é capitalista. E nós ainda estamos olhando para um sistema financeiro. E eu acho que nós podemos entrar ainda mais numa raiz pelas diferenças desses dois lados. Porque nós poderíamos passar várias semanas falando daquilo que eles apoiam e aquilo que os une, e da mesma forma para a esquerda. Mas eu quero que a gente chegue bem à raiz para que a gente possa simplificar isso o mais possível. Porque eu acho que a política é difícil e é complicado, e outras pessoas também acham assim, mas nós podemos chegar à raiz da diferença entre esses dois lados. Se conseguirmos fazer isso, nós sabemos que essa mudança que nós tomamos em 2018 não foi sair do capitalismo e entrar para o socialismo. Isso nos levou a priorizar uma coisa para outra. Aprendemos a priorizar as coisas. Não que a gente estava largando, por exemplo, priorizar o nacionalismo e aprender a priorizar o globalismo, porque existem implicações nessa mudança do capitalismo para o socialismo, por exemplo. Essa mudança não foi implementada para mudar isso em nós. Essa não é a causa original, não é o ponto original que Deus estava fazendo, dizendo, vocês idealizam isso e vocês precisam mudar e precisam começar a enxergar e ver isso como uma prioridade. Eu sei que eu pedi algumas mãos levantadas. Molly. Seria igualdade? Isso era o que eu estava considerando. Liberdade é característica se você vai para a raiz da direita, se você nadou através disso, olhar para essa exclusividade, para o individualismo, para o patriarcado, para o nacionalismo, o que eles enxergam como moralidade, o seu conservadorismo,
capitalismo, se você nadasse no meio de tudo isso, você iria ver isso sendo destacado como liberdade. Se você começasse a nadar agora no socialismo, na progressão, no globalismo, na comunidade, inclusão, feminismo da esquerda, porque existem inclinações diferentes para isso. Alguns da esquerda, na verdade, nem são feministas. Mas se você nadasse através disso e você fosse para a raiz, para o coração disso, você iria ver que isso é igualdade. Sharon, eu acho que eu perdi sua mão. Eu também ia dizer igualdade. Eu fico chateada comigo mesma por ter perdido sua mão. Você quer falar mais um pouco para reforçar esse ponto? Eu acho que a forma como a gente vê é que a direita ela oferece liberdade em troca da igualdade, se é que isso faz sentido. Será que você pode repetir isso, por favor? Na minha mente, eu não estou certa se faz sentido, mas seria como a direita dando liberdade em troca da igualdade. Isso por causa da sua visão de liberdade. Por exemplo, liberdade religiosa, esse ato que prioriza a liberdade para a maioria, mas não a minoria. Não sei se faz sentido. Não sei se eu estou fazendo sentido. Você está fazendo sentido. Mas você também já está enxergando o problema. Por trás de dizer que isso é liberdade, isso é igualdade. Porque o que eu antecipei é que as pessoas poderiam enxergar é liberdade para quem? Mais alguma coisa que você queira compartilhar? Não que eu consiga lembrar agora. Obrigada. Alguém me disse que essa palavra ethos é a palavra grega de caráter. Então, realmente nós estamos indo pelo caminho certo. Perdão pelas mãos que eu não consegui ver levantadas. Lynn? Eu ia comentar no que você acabou de dizer de liberdade para quem? E realmente eles têm esse conceito de liberdade para o indivíduo em si. É como se eles estivessem olhando para eles mesmos, pelos seus direitos e a sua liberdade. E não olham para o outro lado, que olha no sentido de igualdade, no sentido de liberdade para a sociedade num todo. Então, por um lado, um lado olha de forma muito interna e o outro bem externo. Obviamente que isso seria muito mais que uma só palavra. Eu acho que por alguns momentos eu quero defender isso aqui. Porque eu quero que vocês enxerguem quão bons os argumentos da direita são. Então, primeiramente, se a gente tivesse que definir liberdade e igualdade. A liberdade, eu estou tirando definições do dicionário. Liberdade seria a condição ou direito de ser permitido de fazer, dizer, pensar o que você quiser, sem ser controlado ou limitado. Então, a liberdade é a condição ou o direito de você poder ser permitido a fazer, dizer e pensar aquilo que você quiser, sem ser controlado ou limitado.
igualdade é uma situação em qual homens e mulheres, as pessoas de raças diferentes, religiões, etc., são tratados igualmente e têm as mesmas oportunidades. Então, eu quero dar algumas ilustrações. Digamos que eu quero abrir um negócio. Eu vou alugar uma loja. This business is going to sell carpentry. E esse negócio vai vender equipamento de carpintaria, vai ser materiais de construção, digamos. Então, eu quero contratar pessoas que saibam construir. E vai haver trabalho pesado. E eu tenho um preconceito, sou um pouquinho sexista, então eu digo que nessa loja, que é o meu negócio, que eu criei, no prédio que eu possuo, eu apenas vou contratar homens. Então eu digo, eu sou dona desse negócio, dessa empresa, e eu também sou proprietária do terreno. E eu digo, só homens vão trabalhar aqui, homens brancos. E depois o governo vem. O governo vem e diz, isso não é justo. Nós vamos te forçar contra a sua vontade. Nós vamos te forçar no negócio que você possui, na propriedade que você possui, a contratar mulheres. Se formos para a definição de liberdade, o direito condicional de ser permitido a fazer, pensar e dizer o que você quer sem ser controlado ou limitado, será que é a liberdade de uma mulher trabalhar nesse negócio, nessa empresa? Marie. Perdão, a minha internet parou quando você estava falando. Tudo bem, eu vou repetir. Qual foi a última coisa que você ouviu? Alguém que tem ideias pré-concebidas com suas próprias ideias que apenas querem contratar homens. Então o governo vem e força o proprietário dessa empresa, na empresa ou negócio que ele possui, na propriedade que ele possui, vai obrigá-los a contratar mulheres. Mas será que isso para as mulheres é liberdade? Você pergunta se isso para as mulheres é liberdade? Sim. Seria igualdade. É igualdade, então, mas não é liberdade. Na verdade, depende. Depende como está sendo usada essa palavra liberdade. Se nós estamos falando da direita, então não é liberdade. Eu concordo contigo. Não é a propriedade de Deus, nem o negócio de Deus. Eu não tenho a liberdade de ir até a NASA e dizer, eu quero ser uma astronauta. Eu não tenho a liberdade de fazer isso. Então, quando o homem começa, ou alguém começa o seu próprio negócio na sua própria propriedade, para o governo obrigá-lo a
Contratar mulheres não está dando liberdade às mulheres, está dando igualdade. Does anyone disagree? Alguém está confuso ou alguém discorda disso? No hands up. Ninguém levantou as mãos. Se estão confusos ou se discordam? No one has the Ninguém freedom tem a liberdade de entrar na minha casa and e comer a minha comida, certo? Sandy, When you were explaining it, I actually was a bit confused. quando você estava explicando, eu me confundi um pouco, mas agora eu consigo enxergar a diferença entre igualdade, As you were explaining it, tal como você estava explicando. see the difference Ver a diferença de igualdade e liberdade, acho que foi bastante claro. once you Uma vez que a gente vê que isso na verdade não é liberdade, mas é igualdade para as mulheres terem esse direito. so I found that Isso me ajudou. they can be, unless we become A menos que a gente seja muito preciso, esses termos eles parecem similares. kind of interchangeable. Parece que a gente pode dizer, a gente está lutando pela liberdade das mulheres, mas por um lado não estamos lutando pela igualdade, porque a liberdade de quem está sendo violada não é das mulheres, mas é para todas as pessoas que querem entrar, querem ter chave, querem comer a minha comida. A liberdade de quem vai ser violada se eles fizerem isso? Não é a deles, mas se eles fizerem isso, é minha liberdade que vai ser violada. Josephine. Yes, I was going to comment on you talk about the people. Você falou das pessoas entrarem na sua casa e comerem a sua comida? Sim, isso vai ser uma violação dos seus direitos. Do they have the Será que eles têm o direito de comer a sua comida? Mas eu questiono, e se eles tiverem muita fome? and there's food there in E existe comida na sua casa? stealing is not the right thing. Roubar, claro que não é a coisa certa. They can pick up from the floor like the dog picks up the. I'm going. Eles poderiam pegar do chão, talvez, como um cachorro. The woman gets what drops. As mulheres vão pegar aquilo que caiu no chão. In this whole, off the table. Talvez eu realmente estou confundindo tudo o que você quer dizer. Sorry, I can't quite hear you. Eu peço perdão porque eu nem consigo ouvir bem o que você está falando. Are you able to Você pode repetir seu pensamento? They violate your Eles violam a tua liberdade quando eles chegam à sua comida. Mas e se eles estiverem com muita fome? because your food is not. E a sua comida não está sendo dividida igualmente? It's still my Ainda é minha comida, não é comida deles. I'm asking. I understood. Eu entendo que é sua comida, eles não têm direito de roubar. if they have no Se eles não têm o direito, Questioning. se eles não têm o direito a esse acesso à minha comida, then for them to então take what they have eles the right levarem aquilo a que eles não têm direito, significa que eles estão violando os direitos de outra pessoa. Faz sentido? Sim. They don't have a right. Eles não têm direito porque é meu. So for them Então eles levarem isso seria violar o meu direito. Yes. Because they Sim, porque eles estão roubando a sua comida. we can make ourselves feel Nós podemos sentir muita pena dessas pessoas, that if we mas se nós tirarmos isso, ainda é uma violação dos meus direitos. it's a violation of É uma violação dos direitos as a business dessa pessoa como landowner to force proprietário do negócio e da propriedade. Forçar o seu negócio na sua propriedade a contratar mulheres. Isso não dá liberdade às mulheres de trabalhar nesse negócio. Isso não dá liberdade às mulheres, isso dá igualdade. Brody, quando nós consideramos a liberdade na direita,
essa liberdade é de indivíduos, certo? Então, se nós fôssemos comparar isso com o que está acontecendo no mundo, na esquerda, essa mulher por si só não tem a liberdade de trabalhar nesse negócio. Ela ainda está sujeita ao processo de contratação. Então, pode ser que ela não consiga esse trabalho, mas pode ser que eu escolha outra mulher, se isso faz sentido. Se é que existe igualdade nisso, dela poder ir à entrevista e passar por essa candidatura com outros candidatos. Mas isso não dá a liberdade dela trabalhar nesse negócio, porque qualquer outra coisa poderia excluí-la. Será que isso é uma forma correta de olhar para isso? Eu quero um pouco sair da ideia de que ela não tem essa liberdade. Porque nós não teríamos a liberdade de entrar numa casa de outra pessoa, muito menos no negócio de alguém. Essa coisa pertence a alguém. Então é dele distribuir conforme ele queira. Então eu concordo com a maioria da sua resposta, mas a única coisa que eu iria reconsiderar é quando nós dizemos que a liberdade das mulheres são restringidas, quando elas não têm acesso a alguns tipos de trabalhos. Eu não vou dizer os trabalhos no governo, não estou falando de grandes corporações, estou falando de um negócio pequeno. Talvez é aí que está entrando a confusão. É apenas esse negócio que a pessoa que tem o seu próprio negócio tem a sua própria propriedade. Se fôssemos expandir isso ao Serviço Nacional de Saúde ou algum papel no governo, eu acho que aí seria mais complicado. Faz sentido? Eu acho que sim, talvez. Talvez eu não fui tão clara ou eu perdi um ponto. Eu estava dizendo que ela ainda assim não tem os direitos concernentes ao que é liberdade, porque isso na direita se aplica apenas à pessoa individual. Na minha mente eu estava tentando diferenciar liberdade de igualdade, porque ela é dada à igualdade, mas não o direito que intitula a liberdade nesse caso. Eu acho que na verdade é o meu cérebro que está lento. Acho que é o meu cérebro e não o seu. Eu acho que você precisa trabalhar comigo um pouquinho mais. Se isso fosse um parque nacional e o governo dissesse apenas os homens podem ir para esse parque nacional, isso é um terreno público, vamos dizer. Se é um terreno público, então homens e mulheres poderiam entrar livremente, porque o dono é o público, são homens e mulheres, deveriam ter direitos iguais. Mas aqui, o proprietário é um homem, e isso pertence a ele. Então, para ele praticar a igualdade contra a sua vontade, tira da liberdade dessa pessoa. Eu quero ler uma citação. Então, liberdade é condição ou direito de você poder fazer, pensar e dizer o que você quiser sem você ser controlado e limitado. Você tem o seu espaço, a sua individualidade. Você tem as suas plataformas de mídia. Você tem o direito de fazer com essa plataforma e dizer aquilo que você quiser. Você não precisaria ser controlado ou limitado. Essa é a definição de liberdade. Mas a minha plataforma de mídia é minha. Ninguém pode entrar e escrever ou
pegar os meus status e colocar os seus próprios status, porque essa coisa me pertence. As pessoas não têm o direito de fazer isso, porque se elas fizerem isso, elas estão violando a minha liberdade. É entender que isso aqui é meu, eu tenho liberdade dentro da minha esfera. Isso aqui, vamos dizer que é de uma agência do governo, é a NASA. Eu tenho liberdade dentro da esfera deles. Aqui é um homem que possui um negócio e tem liberdade de contratar e pagar quem eu quiser, da forma que eu quiser. Da forma que eu quiser. Se você tem um governo no princípio de liberdade, você apenas precisa de um governo pequeno, porque eles não têm muito o que fazer. Eles não têm muito o que monitorar todas essas empresas e ver que eles estão contratando as pessoas corretamente, porque isso pertence à pessoa, é propriedade da pessoa. Você não precisa de um governo grande para isso. Mas se você é um governo que está no princípio de igualdade, se essa é a sua característica, você precisa ser grande. Se você quer olhar para tudo que as pessoas estão dizendo na mídia, se certificar que não existe nenhum discurso de ódio, ver como as pessoas estão levando os seus negócios para frente, se certificar que todos estão praticando essa igualdade. Quando você faz isso, toda vez que você faz isso, você está tirando a liberdade da pessoa. Então vamos dizer que essa pessoa, ela tem uma loja de bolos, uma confeitaria. E o dono não quer fazer um bolo de casamento para um casal LGBT. A extrema-direita diz, é a empresa dessa pessoa, então eu tenho os direitos de discriminar dentro da sua própria propriedade. A esquerda diz, eu não tenho essa liberdade. Nós temos o princípio de igualdade e se ele não se comporta bem dentro do seu próprio negócio, nós vamos entrar e obrigá-lo a se comportar bem. Então, eu quero ler da Associação Americana, o BAR. Eu vou ler do website dessa associação, porque eu estou falando de um caso real que foi presente na Constituição. Então, nós temos um dono, proprietário de uma empresa, que diz que ele não vai vender e fazer um bolo para um casal LGBT. Isso não viola a liberdade dessas pessoas. Eu espero que a gente veja essa distinção. Mas isso tira a sua igualdade. É um negócio dele. Ele pode fazer o que ele quiser nesse princípio de liberdade. Se você é extrema direita e você considera que existem republicanos que também são LGBT, se a gente tira as nossas ideias pré-concebidas, existem homossexuais, homens e mulheres, que acreditam que a liberdade deve ser uma característica do governo e iriam estar do lado desse dono dessa empresa. Vão dizer, eu não gosto do que ele faz, só que é o negócio dessa pessoa, então ele vende bolos para quem ele quiser, ainda que eu não concorde com isso. Vocês conhecem essa frase? Eu vou discordar com o que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer isso. Então, existem pessoas que vão dizer, eu discordo com você, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer aquilo com que eu discordo. Existem pessoas LGBT aqui que dizem, eu discordo com o proprietário desse negócio, mas eu vou defender até a morte o direito dessa pessoa vender os bolos da sua propriedade, na sua propriedade, da forma como eu quiser. Até para as pessoas que eu não quero vender isso. Então, novamente, se nós conseguirmos tirar essa linguagem pré-concebida para a gente chegar à raiz da discórdia, porque nem todos na extrema direita são homofóbicos ou acreditam que as pessoas gays não devem ter bolos de casamento. O que eles acreditam é que a liberdade deve ser o princípio.
Então, isso aqui é da Associação Bar Americana, citando: nenhum caso na Corte Suprema Americana, em outubro, termo de 2017, resolveu mais atenção ou levantou mais questões importantes do que essa loja, essa confeitaria no Colorado com os seus direitos. Então, vocês têm que ver que é essa confeitaria contra os direitos civis. Se eles têm direitos civis no nome, vocês sabem que é igualdade a sua característica e não liberdade. Eles olham para essa pessoa e dizem que ele não tem liberdade, então o levam para a Corte Suprema. O problema é significante. Será que um negócio tem o direito constitucional de discriminar a forma que esse proprietário pensa? Toda antidiscriminação existe entre a igualdade e a liberdade. Qualquer lei que discrimina a liberdade baseada em religião, a orientação sexual, rejeita a liberdade de escolher a quem servir ou não. Então, o que essa Associação Bar Americana diz é que nesse contexto desse caso na Corte Suprema, é que em qualquer altura que você tem um caso desse surgir, isso traz um problema grande, não porque um lado acredita que os homossexuais devem ter bolos de casamento e o outro não. Mas tem a ver com esse ethos, essa característica. Será que você tem a liberdade reinando ou a igualdade? Eles podem coexistir. As pessoas aqui na esquerda acreditam na liberdade. As pessoas da direita também, algumas acreditam na igualdade. Mas quando ambas se confrontam, o que acontece? Ambas batem de frente. Quando elas chegam a esse ponto de bater de frente, quem é que vai submeter? Será que é a igualdade que vai se submeter à liberdade ou a liberdade vai se submeter à igualdade? Tudo em estatutos antidiscriminais que trazem um conflito à liberdade e à igualdade. Qualquer lei que proíbe a discriminação, algum tipo de discriminação, ela nega a liberdade. Então, essa é a Associação Bar. Eles usam esses termos de igualdade e liberdade de forma bem precisa. E eles estão reconhecendo esse conflito entre a liberdade e a igualdade. E em qualquer vez que surgem esses casos, o problema é qual vai se submeter. E se esse dono é obrigado a contratar ou vender ou agir contra a sua ideologia, aquilo em que ele acredita, isso viola a sua liberdade. A igualdade se sobrepõe à liberdade. Faz sentido? Marie. E eu ia dizer, ia responder a sua pergunta de quando eles entram nessa coalizão, dizer quem estaria certo, eu iria dizer, bom, a gente precisa voltar à Constituição e ver o que a Constituição diz em relação aos nossos direitos, ao invés de se nós causamos dano a outra pessoa. Eu concordo com você. Mas eu preciso de um momento para pensar sobre isso. Greg, eu perdi a sua mão levantada. Estou agora usando o meu computador, tirei os meus fones, conseguem me ouvir? Sim, que bom. I was actually going to say when you were talking about
Quando você estava falando do carpinteiro construindo seu negócio, eu ia dizer, isso parece esse caso dessa venda de bolos de casamento, mesmo antes de você ter mencionado. Mas o lado que a gente olha para a Constituição, eu acho que depende da forma como a gente vai ler a Constituição. Porque a gente sabe o que a direita, a forma como a direita e a esquerda leem. Então você pode chegar a conclusões diferentes dependendo da sua metodologia de ler a Constituição. Eu concordo. E eu também vou sugerir que depende o quanto você realmente se importa. O que o século XVIII, um homem branco pensava, por exemplo. Será que a gente adora e a gente segue exatamente essas mesmas palavras? Ou a gente consegue ver o que a América quer se tornar? Então eu quero sugerir que a Terra gloriosa, uma das razões pela qual ela é gloriosa é porque ela deveria ter ambos. Nós não somos contra a liberdade. Você pode ter simpatia por essa posição. É o estatuto de liberdade, mas não o estatuto de igualdade. E foi isso que a América celebrou desde o início, a Estátua da Liberdade. E essa foi exatamente a característica de como a América fez isso. Era a Estátua da Liberdade. Tinha a ver com liberdade. Eles estavam fugindo desse controle, da autoridade, achando liberdade no mundo novo. Então, eu acho que nós conseguimos enxergar que isso aqui não é ruim. Mas o problema é quando esses dois se batem de frente, porque existem pessoas na direita que não gostam de sexismo ou racismo, que querem ver as pessoas LGBT casando e felizes, mas acreditam que a raiz ou o centro dos Estados Unidos, quando existem vários problemas, é que a liberdade tem que ganhar. Então você vê pessoas desse lado dizendo que, e se a pessoa que é dona dessa confeitaria também é LGBT? E eles apenas querem vender bolos para a comunidade LGBT. Eles vão dizer, bom, vamos ser consistentes. Esse é o problema que eles vão ter com os espaços só para mulheres, academia só para mulheres, por exemplo. Eles vão ver inconsistências com esse lado. Então eles vão dizer, dêem liberdade para todos. E depois deixem que a sociedade seja convencida nas suas próprias mentes, mudar com o seu próprio tempo à medida que a gente vai arrazoar e educá-los. Eu sei que nós estamos sem tempo, mas eu gostaria que a gente visse nessa luz não o lado feio disso aqui da direita, que existe sim um ponto na liberdade, que alguém que é LGBT possam apoiar as pessoas dessa confeitaria, porque ainda que eu discorde com o que as pessoas estão dizendo, eu vou lutar até a morte pelo direito dessa pessoa se pronunciar da forma que quiser. Dizer, você não precisa ser anti-LGBT para acreditar que eu tenho algum direito. Mas esse lado diz que a esquerda diz que eu não tenho esse direito de fazer isso. Então, nós vamos ter um governo maior para poder enforçar isso de outra forma. Então, eu vou encerrar por causa do tempo, mas nós vamos voltar a semana que vem para esse ponto, onde nós precisamos considerar igualdade e liberdade. Se você tem perguntas que ainda não foram respondidas, se surgirem durante a semana, isso seria bom. A quem eu vou pedir para encerrar com uma oração? A quem é que eu ainda não pedi? Josephine? Perdão que eu ainda não cheguei ao ponto de todo mundo, mas nós vamos continuar semana que vem. Josephine, você pode orar para nós?
Querido Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos concedeu de podermos estar nas aulas da Anciatess. Até aqui nós aprendemos tanto do que ela tem para ensinar e também de ao comunicarmos com ela e uns com os outros. Agradecemos pelo fato de que muitos dos nossos líderes estarão vendo essas apresentações e agradecemos porque muitos no movimento ao redor do mundo também vão beneficiar disso. Agradecemos por todos aqueles que participaram e eu oro para que eles possam ser mais abertos e participar, porque é isso que nos ajuda nas nossas aulas, que nos ajuda a crescer e a expandir. E eu te louvo por esse dia de sábado maravilhoso e pela alegria que nós temos de nos encontrarmos e muitos que gostariam por aí afora de estar nessa aula, em ter esse privilégio. Eu estou aqui e acho que muitos nos grupos, todos os elementos desse grupo, consideram isso como um privilégio. Nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, olhando com desejo de aprender mais, à medida que o Senhor nos revela e expande as nossas linhas para recebermos isso. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.